abraço a todos, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Bolsonaro pede calma aos brasileiros e diz que o Brasil não pode parar. Enquanto isso, capitais ficam desertas, com bares e restaurantes fechados. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai suspender os cortes de energia por falta de pagamento pelos próximos 3 meses. Novos clubes brasileiros disponibilizam instalações para o combate do coronavírus. E afinal, os animais podem contrair ou transmitir a doença? Saiba nessa edição. É agora no Mundial News. Olá, uma ótima noite para você. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação na noite desta terça-feira. Mais uma vez, pediu calma aos brasileiros e destacou que o governo vem tomando todas as medidas para garantir o acesso à saúde e evitar o desemprego. Nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro dedicou mais um dia às ações para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Se reuniu com governadores do Centro-Oeste e Sul por videoconferência e falou à nação em cadeia de rádio e TV. No pronunciamento, o presidente defendeu as iniciativas do governo. Jair Bolsonaro disse que o Ministério da Saúde criou um plano estratégico para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Bolsonaro também disse que todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a normalidade e os empregos. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. O presidente disse ainda que o Brasil não pode parar e voltou a defender a abertura do comércio nesta quarta-feira através do Twitter. Segundo ele, 38 milhões de trabalhadores autônomos foram atingidos com as medidas restritivas adotadas para combater a pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro disse que se as empresas não produzirem, não conseguirão pagar os salários. O mesmo pode acontecer com os servidores públicos. Deve ser preservada neste momento a saúde dos idosos e portadores de doenças crônicas. O pronunciamento do presidente foi alvo de críticas por entidades médicas e outros profissionais de saúde. O Conselho Nacional de Saúde considerou que o pronunciamento coloca em risco a vida de milhares de pessoas e que é uma afronta grave à saúde e à vida da população. Segundo a entidade, a fala prejudica todo o esforço nacional para que o SUS não entre em colapso diante do cenário emergencial que vivemos, agora na atualidade. A Sociedade Brasileira de Infectologia se disse preocupada com a fala e considerou que as declarações podem dar a falsa impressão que as medidas de contenção social são inadequadas.
Os infectologistas classificaram a pandemia como grave e disseram que é preocupante associar a cerca de 80 mortes por dia causadas pela doença na Itália, a maior parte delas entre os idosos, e ela esteja relacionada apenas ao clima frio do inverno europeu. Enquanto o comércio segue cumprindo aí o decreto de permanecer fechado, vários setores tentam improvisar para minimizar os efeitos da crise econômica causada pela pandemia. Bares e restaurantes, por exemplo, estão apostando nas entregas. Com as medidas de prevenção adotadas pelo governo, bares e restaurantes têm novas normas a seguir. Em alguns municípios, o fechamento total foi decretado. Em outros, o atendimento por delivery e entrega no balcão tem sido permitido. Na capital paranaense, este restaurante, que tinha 85% da sua receita em atendimentos dentro do estabelecimento, precisou se reinventar. Desde já negociando com fornecedores, sabe? A grande maioria tem sido como é que eu posso dizer, eles têm aceitado bem, né? Então está sendo um esforço coletivo. A prioridade é pagamento funcionário, né? E o que faz o cantinho girar, né? Que são as carnes e o que a gente vende como acompanhamento. Por conta da queda na demanda, para não fechar as portas, eles passaram a preparar a comida para a entrega. Na verdade, nós tínhamos duas opções, né? Ou nós fechávamos completamente, ou nós ficávamos com o aplicativo e com retirada no balcão. O aplicativo e retirada no balcão é 10, 15% do nosso faturamento. Mas, como dizem, é melhor que pingue do que seque. Então, nós continuamos aí dessa forma, né? Mas, mesmo sem movimento dentro do salão, os cuidados precisam continuar. Desde a limpeza do ambiente e até o recebimento do pagamento do pedido, tudo é desinfectado com álcool. Mas os clientes também precisam ter esta consciência, já que, segundo este especialista, após tocar nas máquinas de cartão ou até mesmo no dinheiro, é preciso higienizar as mãos imediatamente. As mãos acabam sendo uma maneira que você tem de transmitir uma série de doenças. Então, a partir do momento que você cuida delas, você está evitando a transmissibilidade dessa e de outra. Nesta quinta-feira, o dia segue com muitas nuvens e chuva na região leste do nordeste do país. Na parte da tarde, as pancadas de chuva devem ocorrer entre o centro-oeste do Amazonas e o Acre. No decorrer do período, a previsão de pancadas de chuva isoladas no centro-norte do Brasil. No estado do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e interior do Nordeste, deve chover forte e há chances de temporais. No centro-sul do país, o dia tem predomínio de sol. As temperaturas mínimas devem estar em torno de 25 graus em Manaus, 23 em Recife e 22 em Vitória, no Espírito Santo. No período da tarde, os termômetros marcam 30 graus no Rio de Janeiro, 27 em São Paulo e 26 em Curitiba. E no próximo bloco você vai ver como está sendo a atuação das Forças Armadas no combate ao coronavírus aqui no país. É já já. Você conhece o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus? Se o seu smartphone ou tablet possui sistema Android ou iOS, agora você pode acompanhar tudo o que acontece em nosso ministério. É fácil ficar por dentro de todo o conteúdo da Igreja Mundial, de uma maneira rápida e simples. Você quer informação? Basta acessar em tempo real, em qualquer hora e lugar, toda a programação da TV e rádio da Igreja Mundial do Poder de Deus. Com apenas um toque, você se entretém com os melhores louvores. Pode ver fotos, acompanhar testemunhos e milagres emocionantes. Assistir aos nossos cultos ao vivo e assim exercitar a sua fé. E tem mais, interatividade. Tem uma opção específica. Você pode deixar a sua mensagem para o apóstolo Valdemiro Santiago. Também evangelizar e ajudar quem precisa de apoio, apresentando a palavra de Deus através do nosso aplicativo, que indica os horários das reuniões e os endereços das nossas igrejas mundial mais próximas para congregar. Ainda é possível fazer de forma segura e eficaz a sua doação.
para o sustento deste ministério. Acionando o ícone Doações, em seguida selecione uma das opções. Entre com o seu cadastro e depois escolha a melhor forma de pagamento: boleto bancário, cartão de crédito ou depósito bancário. Escolha uma e seja um mantenedor desta obra. Viu quanta praticidade? Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus e tenha tudo isto e muito mais ao alcance das suas mãos. As Forças Armadas estão colaborando para combater o coronavírus com ações que vão desde a conscientização à montagem de hospitais de campanha. Em Brasília, o Ministério da Defesa montou um centro de operações conjuntas para coordenar as atividades. Roupas especiais para uma missão diferente. Na rodoviária de Brasília, militares do Exército fizeram a higienização dos banheiros e do corrimão das escadas. A limpeza de espaços públicos é uma das tarefas realizadas pelas Forças Armadas no combate ao coronavírus. As Forças Armadas vão oferecendo o seu contributo para a proteção à sociedade, à família brasileira, a todos nós, nesse momento difícil, que vai passar, que nós vamos superar. No setor militar urbano, também em Brasília, os militares estão dando apoio na campanha nacional de vacinação contra a gripe. Foi montada uma espécie de drive-thru, em que o idoso chega de carro, recebe um primeiro atendimento e, em seguida, toma a vacina no próprio veículo. Tudo bem rápido. Os militares estão agindo por todo o país. Por exemplo, no Amapá, Pará e Maranhão, fizeram ação de conscientização e apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública, além de fiscalizar a travessia de embarcações da Guiana Francesa para o Brasil. No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, houve patrulhamento da fronteira e montagem de hospital de campanha em Campo Grande. No Recife, foi concluído o desembarque de passageiros de cruzeiro. No Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o Exército realizou apoio logístico e de mobilização de materiais. Em Florianópolis, Criciúma, Bento Gonçalves, Bagé e Porto Alegre, foram montadas barracas em apoio aos órgãos de saúde. Em Vitória, militares promoveram atividades de conscientização. Um dos principais aspectos do nosso emprego é apoiar os órgãos de saúde e de segurança pública. E dentro desse apoio está contida a logística. Então, nossos recursos também serão utilizados para apoiar as demandas, participando ativamente desse comitê que está formado na Casa Civil, de forma maneira que a gente possa contribuir nesse esforço. Falando em ajuda, apoio, trazemos agora novos exemplos de solidariedade por parte de empresas e clubes que estão cedendo seus espaços para a instalação de novos hospitais. Marina Protasiewicz traz de casa as informações. Marina, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. A gente traz as informações, como você disse, de casa, mas atualizando tudo o que está acontecendo. E a gente vê um círculo de solidariedade acontecendo principalmente no esporte, né? Como a gente disse ontem, vários estádios estão sendo disponibilizados para a construção de hospitais de campanha pelos governadores, pelos prefeitos, pelo governo em geral, né? Ontem a gente falou do Pacaembu e também do AMB, que já estão em fase de construção, já tem hospitais de campanha sendo construídos e que vão vão ser inaugurados aí no começo de abril. E essa solidariedade ela tem se espalhado, né? Vários outros locais estão sendo disponibilizados para que os governos utilizem desta forma como hospitais de campanha ou então como centros de atendimento aos infectados com o Covid-19, que é o caso do Maracanã, que hoje o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fez a solicitação para utilizar o estádio como um hospital de campanha. Os dois clubes que utilizam o Maracanã, Fluminense e também o Flamengo, já autorizaram, já disseram que estão liberando sim o espaço para que ele seja utilizado desta forma. E a gente vê que isso se espalha ainda mais. Por exemplo, em Brasília, o Mané Garrincha também está disponível, a administradora do estádio já disponibilizou para o governo para que ele seja utilizado nesse momento de pandemia. Em Porto Alegre, o Beira-Rio foi disponibilizado pelo Internacional também para essa função. E em Curitiba, a Arena da Baixada
foi uma das primeiras arenas a serem disponibilizadas para o governo para serem utilizados nesse momento de pandemia. Só que em Curitiba, hoje de manhã, o prefeito Rafael Greca disse que não vai utilizar a estrutura que foi cedida à prefeitura, porque acha que esse local não é o ideal para o tratamento das pessoas que estão com o Covid-19. Um hospital improvisado é um perigo. Nem sempre é indicado. E mesmo que ele seja feito com grande requinte, poderoso gasto e gere uma despesa imensa, ele será quase sempre sofrível. Chamou-se em algum tempo na história esses lugares de morredouros. Nós não queremos perder ninguém. Pois é, a gente viu aí que nem todo mundo quer utilizar esse tipo de estrutura, mas o fato é que a corrente de solidariedade existe e que elas estão sendo disponibilizadas para os governos. E outro local, fora o futebol, fora as arenas, né, de futebol, que está sendo disponibilizado também, é a sede do Chuto Brasil, que fica no Rio de Janeiro. Essa sede foi disponibilizada hoje pelo responsável, Dedé Pederneiras, que é o líder da união, da nova união, né, dos lutadores aqui que participam dessa competição. Ele disponibilizou esse espaço que tem 1.800 metros quadrados para a Prefeitura do Rio de Janeiro e também para o governo do Rio de Janeiro para ser utilizado como hospital de campanha ou então como centro de atendimento do Covid-19. Ricardo, esses foram os destaques, né? Informação do esporte hoje que deixa as competições, os jogos e as partidas para fazer parte dessa corrente para ajudar na saúde e que todo mundo fique bem nesse momento de pandemia. Obrigado, Marina, pelas informações. E agora vamos ver como está a situação do coronavírus no mundo. É a hora do Giro Mundial. A Espanha superou o número de mortes registradas na China em decorrência do novo coronavírus. O país europeu registrou mais de 3.400 mortes desde o início do surto, sendo que mais de 700 delas aconteceram nas últimas 24 horas. O número total de casos registrados subiu 20% em relação a ontem. Mais de 40 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19. Apesar de registrar o maior número de mortes em um dia, o Ministério da Saúde espanhol também anunciou um aumento expressivo no número de pacientes curados, que chegou a mais de 5.500. E o número de infectados pelo coronavírus em Nova York continua crescendo. O estado norte-americano, que tinha 4% do número total de vítimas, passou a ter 6%. Como noticiamos ontem aqui no Mundial News, a OMS acredita que os Estados Unidos possa ser o novo epicentro da doença. De ontem para hoje, mais de 4 mil casos foram confirmados somente em Nova York. O número de pessoas testadas diariamente para o vírus aumentou de 1.000 para 16 mil nos últimos 10 dias. O estado foi autorizado pelo governo federal a realizar os testes por conta própria. E o governo da Alemanha registrou mais de 4 mil casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Isso elevou o número total de pessoas infectadas no país para mais de 31 mil. De acordo com os dados divulgados pela Agência Federal de Saúde alemã, a doença já fez mais de 150 vítimas fatais desde o início da crise. Isso mantém a taxa de mortalidade em um patamar mais baixo do que o registrado em outros países próximos, como a Itália e a Espanha. O governo alemão segue em alerta para um possível aumento no número de casos nas próximas semanas. E o Irã pode enfrentar uma nova onda de coronavírus nos próximos dias. O anúncio foi feito pelo porta-voz do governo iraniano. A preocupação surgiu depois que alguns cidadãos ignoraram as orientações emitidas pelas autoridades de saúde, viajando durante o feriado de Ano Novo iraniano. De acordo com o governo, as viagens entre cidades estão proibidas e os infratores sofrerão sanções. No país asiático, já são mais de 27 mil contaminados e mais de 2 mil mortes foram confirmadas. E a partir de amanhã, Tailândia entra em estado de emergência. O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro do país. O decreto tem validade até o dia 30 de abril. Os tailandeses estão sendo orientados a manterem o isolamento e, de acordo com o porta-voz do governo, alimentos e outras necessidades devem estar disponíveis em quantidade adequada.
O país asiático já registrou centenas de casos e mortes pela Covid-19. E a maior fabricante do mundo de luvas médicas disse que deve ocorrer uma escassez crônica de luvas após a demanda em hospitais ao redor do planeta. Em função de um bloqueio do governo da Malásia, a produção controlada pela Associação de Fabricantes vai operar com apenas 50% de sua capacidade. Os custos também devem aumentar de 25% a 30%. E o teste do príncipe Charles do Reino Unido para a Covid-19 deu positivo. O herdeiro britânico é o filho mais velho da rainha Elizabeth II. De acordo com a assessoria da família real, Charles tem apresentado sintomas leves da doença. O príncipe tem trabalhado de casa nos últimos dias e esteve com sua mãe no último dia 12. A mulher de Charles, Camila, não testou positivo para a Covid-19. No Reino Unido, mais de 8 mil casos por infecção do vírus foram confirmados. E fechando o Giro Mundial, a pandemia do coronavírus uniu governantes e autoridades de saúde do mundo inteiro em um objetivo principal: reduzir a velocidade da transmissão e evitar que os sistemas de saúde fiquem sobrecarregados. Todos os países do mundo que registraram casos da doença adotaram medidas de isolamento social. Mais de 100 países fecharam todas as escolas e praticamente todo o calendário esportivo mundial parou, incluindo as Olimpíadas de Tóquio. Neste momento, 2,6 bilhões de pessoas estão em isolamento, 1/3 da população mundial. No próximo bloco, você vai ver que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai suspender o corte de energia por 3 meses devido à pandemia. É daqui a pouquinho. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai suspender os cortes de energia por falta de pagamento pelos próximos 3 meses. A decisão foi tomada por conta da crise econômica que o mundo enfrenta, reflexo aí da pandemia. A jornalista Thaís Pomin traz agora de casa mais informações. Boa noite, Thaís. Olá, Ricardo. Uma boa noite para você, boa noite a todos os telespectadores da Rede Mundial. Estamos nos adaptando, a esse sistema de revezamento para que não falte informações aos nossos telespectadores, principalmente relacionadas ao Covid-19, neste momento de pandemia que o país, o mundo enfrenta, Falando sobre a questão da ANEEL, então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, como você disse, suspendeu os cortes no fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento. Isso vale para os próximos 90 dias, ou seja, pelos próximos 3 meses. Então, a medida vale para todos os consumidores residenciais e também para empresas de serviços essenciais, que são hospitais, as unidades de saúde, que jamais poderiam ficar desprovidas de energia elétrica, principalmente nesse momento, de pandemia que o país enfrenta. Ela foi estendida também ao setor alimentício e ao transporte público, porque eles são considerados serviços essenciais para a população brasileira, de acordo com o próprio governo federal. Estimativas do setor apontam que 50% da população, principalmente as contas residenciais, são pagas em agências bancárias, em lotéricas e nas unidades próprias de atendimento. E nesses setores, assim como inúmeros setores, estão afetados por conta da Covid-19. Então, os funcionários estão ou isolados ou trabalhando com um efetivo menor em sistema de revezamento. Também integram a lista de empresas telecomunicações, internet, no caso para este pagamento posterior a 3 meses, serviços de call center, companhias de água e também de esgoto e de lixo. Então, uma nova determinação divulgada hoje da ANEEL na tentativa de amenizar esse impacto econômico que a população enfrenta e também garantir o isolamento de funcionários e da população no geral. Ricardo, eu volto com você no estúdio. Uma boa noite.
A Anvisa aprovou mais 3 novos testes para a detecção do Covid-19. Já são 11 testes direcionados ao serviço de saúde. Com a estimativa de crescimento de casos suspeitos do novo coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu dar prioridade ao estudo e análise de medicamentos e insumos que ajudam no combate à doença. A priorização da análise de todos os processos relacionados a produtos para diagnóstico, o que é fundamental, do Covid-19 e outros agentes causadores de infecções respiratórias. Para aumentar as alternativas de diagnóstico de infecção pelo coronavírus, a Anvisa aprovou mais 3 novos testes. Com isso, já são 11 testes aprovados pela agência desde a semana passada. 9 deles são testes rápidos, com resultados de até 15 minutos. Nenhum tem oferta direta ao consumidor. O material é direcionado aos serviços de saúde. A Anvisa também autorizou a comercialização em todo o país do álcool líquido 70% em embalagens de até 1 litro. A comercialização do produto estava suspensa pela agência desde 2002 por histórico de queimaduras. A medida vai durar 180 dias e tem o objetivo de aumentar as opções de higienização dos brasileiros durante a crise do coronavírus. Para garantir a entrega de produtos de saúde, alimentos e até mesmo que esses testes cheguem durante o período de isolamento pelo Covid-19, o governo montou uma força-tarefa com todos os setores de transporte que vai evitar aí que o fluxo de mercadorias seja interrompido. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está dando prioridade à análise de remédios e insumos para o combate à Covid-19. 3 novos testes foram aprovados. Com isso, já são 11 autorizados pela agência. 9 deles são testes rápidos, com resultados de até 15 minutos. Nenhum tem oferta direta ao consumidor. O material é direcionado aos serviços de saúde. Durante o encontro com o Conselho de Secretários de Transportes, os Ministérios da Infraestrutura e Agricultura informaram que estão organizando uma operação para trazer do exterior 10 milhões de testes de diagnóstico do coronavírus para enviar aos estados. E além de garantir a entrega de outros produtos da área de saúde. Nós vamos precisar de toda a nossa potência de transporte funcionando. Nós vamos precisar do transporte rodoviário de carga funcionando, nós vamos precisar do transporte ferroviário funcionando, porque nesse caso nós vamos utilizar as próprias concessionárias de ferrovia para nos ajudar nessa distribuição. E nós vamos precisar das empresas aéreas. Eu preciso de ventilador, eu preciso de algodão, eu preciso de máscara, eu preciso do aeroporto aberto. O Wuhan abriu o aeroporto hoje. A logística para você pegar os kits lá da China e trazer para cá, com o aeroporto de lá fechado, é mais caro a logística do que o kit. Carol, entendeu? A gente precisa que as coisas funcionem para que tudo possa, de alguma maneira, se organizar, entendeu? A medida também é para garantir alimentos para a população. A pesagem de caminhões também foi suspensa nas rodovias federais por 90 dias, para evitar a demora na entrega dos produtos. Além disso, o governo prepara medidas para a proteção aos caminhoneiros. O caminhoneiro está pedindo coisa muito simples. Eles falam às vezes, ministro, eu preciso do EPI, eu preciso de uma máscara, eu preciso de uma luva. E nós vamos fornecer isso nos centros de atendimento ao usuário nas concessionárias, nos postos do SENAT. Nós vamos incluir os caminhoneiros na campanha de vacinação da gripe também. Em Hong Kong, um animal testou positivo para o coronavírus. E após esta notícia, muita gente ficou preocupada com os pets. Você confere agora na reportagem se é possível ou não transmitir e também ser contaminado pelo coronavírus por meio dos animais de estimação. A Associação Mundial dos Veterinários de Animais Domésticos tem feito o acompanhamento do Covid-19 e dos relatos de coronavírus em pets. Segundo os especialistas, os animais podem sim contrair o coronavírus, mas a doença deles não é a mesma dos humanos. Então é importante explicar para as pessoas que existe uma família de coronavírus, que tem vários gêneros de coronavírus, e nós temos o gênero dos bichos e o gênero dos homens.
Agora, o gênero dos bichinhos tem para os cães coronavírus e para os gatos coronavírus. E é um vírus que é espécie específico, então eles não passam para os humanos e a gente não passa para eles e eles não passam para a gente. Então, o coronavírus de bicho é diferente do Covid-19, que é o que passa para humanos. Só que apesar de o Covid-19 se manifestar apenas em pessoas, os animais podem se transformar em hospedeiros em algumas situações. Lembrando que o Covid-19 passa através da saliva, né? Então, se a pessoa tossir, vamos supor que a pessoa tussa, que a pessoa esteja contaminada, tussa na mão e faça carinho no bichinho. Quando ela fizer carinho no bichinho, o vírus vai estar assim na pelagem daquele bichinho. Então, é muito importante não permitir que outras pessoas tenham acesso ao seu bichinho e quando você volte dos passeios, você desinfete as patas dos bichinhos. Isso é muito, muito importante. E como que faz essa desinfecção? Com banho a seco, que é um produto que você acha em qualquer pet shop, até mesmo nos supermercados, e limpa-patas. Esses dois produtos são permitidos para bichinhos. A gente não deve usar álcool gel nas patinhas dos cachorros. Por isso, em tempos de pandemia, cuidar da saúde dos animais é essencial. Inclusive manter eles tranquilos e sem estresse. Existe hoje muitos brinquedos educativos que a gente pode ter acesso aí facilmente em qualquer pet shop, mas não realmente, bichinhos grandes não devem ficar presos dentro dos apartamentos e de casas pequenas, eles devem passear. O que a gente deve entender é que o passeio não é motivo mais, infelizmente, de socialização com outras pessoas. O isolamento é social, não dos bichinhos. Então leve seu bichinho para passear e esticar as patinhas, tá bom? Brinque com os bichinhos dentro de casa, com bolinhas, de correr, de se esconder, né? Pra gente criar algum tipo de exercício nesse animal. Mas, caso ele seja grande e realmente precise de espaço, eu te aconselho que vá passear. O próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária aconselha que os animais continuem saindo. Vocês podem causar cistite nos animais que estão acostumados a fazer fora de casa. Existe uma maneira de ensinar o animal a fazer dentro de casa, mas esse não é o momento em que a gente possa fazer esse tipo de modificação. Então, se o animal está acostumado a fazer xixi fora de casa, é necessário sair para passear. Basta desinfetar as patinhas do cachorro quando ele voltar do passeio. E lembre, se precisar sair de casa para o passeio com o seu bichinho, é só seguir estas dicas. Bom, para quem tem pet e que precise passear, são animais que moram em apartamentos, são animais que precisam esticar as patinhas, fazer xixi fora, eles podem passear sem problema nenhum. O cuidado do tutor deve ser não pegar elevador com outras pessoas, não cumprimentar as pessoas da rua ou moradores do prédio de perto, né? Tem que estar a mais de 1 metro de distância das pessoas. Faz, né, um passeio, um xixizinho com o cachorrinho e volta o antes possível para o apartamento ou para dentro de casa e desinfetar a pata do bichinho com banho seco ou limpa-patas. Não se deve usar o álcool gel porque o álcool gel irrita a patinha dos bichinhos. Lembrando que você pode rever as reportagens do Mundial News no nosso Facebook Inter TV, no Instagram.